Capítulo 5. O adeus. Eduardo Strout chegou ao Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu, às 7h05 da manhã de 12 de outubro de 1972, na companhia dos primos. Assim que subiu para o segundo andar, onde tinha que apresentar os documentos no balcão da Força Aérea, viu o capitão da equipe, Marcelo Pérez de Castilho, junto a um telefone discando ansiosamente. Ele estava tentando localizar o único que ainda não tinha chegado, Tito Regules. Tito havia passado a noite na farra, no cassino do Hotel Carrasco. Tinha dormido tarde e, sem perceber, desligou o despertador. Ter dormido foi o que o salvou da tragédia. Embora, 21 anos depois, o fato de dormir tenha acabado por matá-lo. No verão de 1993, viajando pela região de Rocha, no litoral uruguaio, com destino ao balneário La Paloma, no volante de um carro que estava com o para-brisa quebrado e que seria trocado em Punta del Este, ele adormeceu e seu carro se chocou com a traseira de um caminhão. Faleceu na hora. Por outro lado, Graziella Mariani deveria viajar naquele mesmo dia com urgência para Santiago do Chile. Tinha uma reserva em um voo da LAN Chile naquela tarde, mas sabendo que um avião militar fretado sairia mais cedo, madrugou e dirigiu-se ao aeroporto para tentar a sorte. Quem sabe não haveria um lugar desocupado, o que lhe permitiria ganhar meio dia em Santiago e economizar a diferença no preço da passagem, que custava menos da metade. O motivo que a fazia ter pressa era muito importante. Sua filha se casaria no dia seguinte. Quando a senhora Mariani se aproximou do balcão com uma sacola, Marcelo disse que ainda não tinham conseguido resolver a questão da passagem de Tito Regules, cujo lugar provavelmente ficaria desocupado. Pouco depois, confirmaram a boa notícia. Sim, havia uma vaga livre no Fairchild, e a senhora Mariani então trocou o seu lugar num voo de linha para embarcar no turbohélice bimotor da Força Aérea com um pitoresco grupo de jovens bagunceiros. Eduardo Strout Urioste, 25 anos, pertencente ao grupo dos mais velhos, foi o que esteve mais próximo de não viajar naquele 12 de outubro. Saiu de sua casa no Parque de los Aliados, um bairro residencial próximo ao centro, no carro da família, dirigido por seu irmão Ricardo. Passou para pegar os 3 primos, que também iam viajar, Daniel Chão Urioste e Adolfo Strout Urioste, esse primo por parte de pai e mãe, que moravam perto de sua casa, e Daniel Fernandes Strout, alguns quarteirões mais adiante, todos do grupo dos mais velhos. Envolvido na conversa sobre as peripécias pelas quais Daniel tivera de passar para poder viajar, esqueceu-se de alguns detalhes que o fizeram amaldiçoar a si mesmo poucos minutos depois. Quando chegaram ao aeroporto, Eduardo, que vestia uma jaqueta azul marinho nova, em cujo bolso interno deveria estar a carteira com o dinheiro e seus documentos, enfiou a mão ali para tirar o passaporte e levou um susto. "Esqueci o dinheiro e os documentos!" exclamou. Daniel Fernandes, sem hesitar, desceu aos pulos até o térreo e correu para o estacionamento antes que o irmão de Eduardo, Ricardo, partisse de volta com o automóvel. Conseguiu pegá-lo na saída do estacionamento. "Você tem meia hora para ir até sua casa, encontrar a carteira e os documentos do seu irmão e voltar aqui antes que o avião decole", gritou. A carteira com a identidade e o passaporte chegou às 7h57, 8 minutos antes da decolagem do Fairchild. O assunto que tinha mobilizado as atenções de Eduardo, Adolfo, Daniel Shaw e Daniel Fernandes no carro que os levava ao aeroporto foram as curiosas hesitações do pai de Daniel Fernandes, Juan Manuel, que não gostava da ideia deles atravessarem a Cordilheira dos Andes num pequeno bimotor da Força Aérea. "Na verdade, isso não me agrada nem um pouco", repetia cada vez com mais veemência à medida que o dia da viagem se aproximava. O Old Christians tinha fretado o Fairchild F-227, registrado com o número 571, de 45 lugares. Como o preço era fixo, quanto mais passageiros conseguisse, mais baratas sairiam as passagens, de modo que, além dos integrantes da primeira divisão do time amador do Old Christians Rugby Club, completou-se a viagem com familiares, amigos e amigos de amigos. Daniel Fernandes, que em 72 já tinha deixado o colégio havia 10 anos e que não jogava rugby desde então, foi convidado pelo primo Eduardo, amigo íntimo e colega de faculdade de arquitetura do capitão do Old Christians, Marcelo Pérez de Castilho. Não teve muito trabalho para convencê-lo, pois se tratava de uma oportunidade excepcional de aproveitar o feriado de 12 de outubro, do descobrimento da América, para viajar ao Chile sem gastar muito dinheiro. Devido à confusão que se vivia nos últimos meses do governo socialista de Salvador Allende, o dólar valia no mercado negro 10 vezes mais do que no oficial. Assim,
Com poucos dólares, eles poderiam viver como milionários, pelo menos por 4 dias. Usando o mesmo argumento, Eduardo convenceu os outros 2 primos, Adolph Strout e Daniel Shawn. Daniel Fernandes pretendia financiar a viagem com dinheiro obtido a partir de um pequeno negócio que havia montado na fazenda do pai, criando porcos, os quais já tinha vendido, mas cujo pagamento ainda não recebera. Tinha-os comercializado perto da fazenda, na localidade de Montes, em Canelones, nas proximidades de Montevidéu. Como o comprador ainda não tinha mandado dinheiro, Daniel pediu ao pai que pagasse por lá para cobrá-lo antes de retornar à capital, 2 dias antes da viagem. Curiosamente, Juan Manuel Fernandes, homem organizado e metódico, esqueceu-se, pela primeira vez na vida, de um pedido do filho. Daniel não conseguia acreditar que, por causa de um pequeno lapso, acabara ficando sem o dinheiro. Por um momento, chegou a pensar em cancelar a reserva, mas logo depois rebelou-se contra o que parecia uma negligência do pai e pediu dinheiro emprestado à irmã mais nova, Ana Inês. Ela hesitou, pois também havia interpretado que o esquecimento do pai não tinha sido um acaso, mas no fim acabou cedendo aos apelos reiterados do irmão. Durante os 72 dias que se seguiram, Ana Inês Fernandes vivenciou o maior arrependimento de sua vida. Acreditou que por sua culpa, por ter concordado em emprestar o dinheiro a Daniel sem respeitar a premonição do pai, o irmão havia morrido na Cordilheira dos Andes. Outro organizador da viagem foi Eduardo Strout. Seu objetivo não era tanto o rugby, mas a viagem em si, incluindo a possibilidade de esquiar na pré-cordilheira chilena. Para isso, instalou-se durante 10 dias no sótão de seu amigo de infância, Marcelo Pérez de Castillo. Eduardo acredita que, até então, a bolha dentro da qual vivia a maioria dos companheiros do Old Christians ainda não tinha estourado. Era uma cápsula isolada e alheia ao que se passava naquele ano de 1972 em um mundo que parecia desmoronar. 8 meses antes de os militares apoiados pelo presidente constitucional darem um golpe de Estado instituindo uma ditadura militar que durou 11 anos. Esse ambiente tumultuado que o Uruguai vivia foi que permitiu, indiretamente, que o outro primo de Eduardo, Adolph Strout, também viajasse. A universidade tinha aderido a reivindicações setoriais de todos os tipos e entrado em greve por tempo indeterminado. Assim, Adolph, que como Daniel Fernandes e Couto Inciarte, também estudava agronomia na cidade de Paysandú, teve de voltar para Montevidéu, ficando sem nada para fazer. Foi justamente nessa circunstância que Eduardo, alojado no sótão de Marcelo, os convidou. A paralisação das aulas contribuiu também para que viajasse junto o casal Metol, convidado por Pancho Abal, seu primo e jogador do primeiro time do Old Christians. Pancho Abal, 22 anos, pertencente ao grupo intermediário, era o mais exuberante de todos os que chegaram no aeroporto. Vindo de uma família rica, carismático e inteligente, muito bem apessoado e com um olhar nostálgico e distante que atraía as mulheres, chegou atrasado e sorridente. Cumprimentou seu amigo íntimo de então, Nando Parrado, e viu o casal que ele próprio havia convidado. Um casal mais velho do que o restante. Ele com 36 anos, ela com 34, que observava divertido a algazarra dos mais jovens. Ninguém os conhecia. Pancho apresentou-os aos mais chegados. Javier e Liliana Metol. Todos vão gostar de vocês, disse. Liliana estudara direito na juventude, tendo abandonado o curso havia vários anos. Pretendia retomar uma disciplina que deveria começar justamente na segunda-feira, 16 de outubro, mas a greve suspendeu o projeto. Esse pequeno incidente levou o casal a aceitar o convite de Pancho. Nando Parrado, 22 anos, acordou mais cedo que nunca naquele 12 de outubro, com uma curiosa coceira no corpo. Seu pai, Célio Parrado, que costumava despertar ainda de madrugada, encontrou-o acordado ao entrar no quarto do filho. A seguir, foi acordar os outros membros da família que também iam viajar, a esposa Eugênia e a filha mais nova Suzy. Pouco depois, todos saíram em um dos 3 carros da família, um elegante Rover verde inglês. Quando chegou ao aeroporto, Célio Parrado beijou a mulher e os 2 filhos e, sem muito estardalhaço, combinou de pegá-los ali mesmo na segunda, dia 16, às 11 da manhã. Às 8h05, o F-571 decolou para Santiago a 1.500 quilômetros de distância, numa viagem que levaria aproximadamente 3 horas. No caminho, tinham de atravessar a Cordilheira dos Andes com uma altitude média de 4.000 metros, mas com picos como o Aconcagua, de 6.962 metros, 1.886 metros a menos que o Everest no Himalaia.
Quando estavam chegando a Mendoza, nos contrafortes da Cordilheira Argentina, o comissário de bordo, Ovidio Joaquim Ramírez, saiu da cabine dos pilotos para informar aos passageiros que seria necessário fazer uma parada técnica. Depois da aterrissagem, a tripulação comunicou uma informação que caiu como uma ducha de água fria. Não havia condições meteorológicas para atravessar a cordilheira, motivo pelo qual passariam a noite em Mendoza, perdendo um dos 4 dias de viagem. Na manhã seguinte, as condições nos Andes permaneciam instáveis. Os pilotos sabiam que atravessar a cordilheira à tarde era mais arriscado, pois é quando o ar quente das planícies argentinas se choca com o ar frio da montanha, causando fortes turbulências. E também porque é nessa hora que se levantam os furacões provenientes do Oceano Pacífico. Vários fatos precipitaram a decisão. Como se tratava de um avião militar, eles não podiam permanecer em um aeroporto estrangeiro por mais de 24 horas. Por esta razão, caso até meio-dia não tivessem autorização para decolar, devido às condições meteorológicas, seriam obrigados a voltar para Montevidéu. Pouco antes de o prazo se esgotar, aterrissou um avião DC-3 avariado, vazando óleo pelas turbinas, sujando toda a pista. Quando o piloto desceu do aparelho, um homem de seus mais de 50 anos, com um macacão marrom todo manchado, Gustavo Cerbino gritou-lhe do terraço do aeroporto: "Como está o caminho?" "Perfeito", respondeu o piloto da pista. Então Gustavo Cerbino, Roberto Canessa e outros entre os mais jovens começaram a brincar com os pilotos uruguaios, chamando-os de medrosos, já que aquele velho louco de macacão tinha atravessado a cordilheira, e eles, com toda a tecnologia do mundo, não se atreviam a fazer isso. A gozação e o começo de uma vaia desagradaram os militares. Depois de mais algumas consultas, eles anunciaram a Marcelo e Daniel Fernandes que partiriam em direção ao Chile.